vez salvo, salvo para sempre. Segunda parte. Nós somos salvos pela graça, isso é fato. No entanto, se insultarmos o Espírito da graça, pecando deliberadamente, ou seja, transgredindo as leis de Deus, de modo reiterado, certamente cairemos da graça. Hebreus 10, 26 a 29. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem respeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Essa passagem da Nova Aliança nos revela que pecar deliberadamente significa insultar o Espírito da graça. Pecar é transgredir a lei de Deus, errar o alvo. Por isso Jesus dizia: vai-te e não peques mais. João 8, 11. O mesmo dizia o apóstolo Paulo: vigiai justamente e não pequeis. 1 Coríntios 15, 34. O sangue de Jesus será eficaz para lavar o pecador arrependido, que se esforça para andar como ele andou. Esse cristão terá um advogado nos momentos em que cair, em razão de sua imperfeição. Todavia, aquele que se diz cristão e despreza a lei moral, não se esforçando para obedecê-la, não terá Cristo atuando como advogado. Jesus pede que seja feito um esforço da nossa parte. Jesus respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei donde sois. Então vós direis: comíamos, bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei donde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Lucas 13, 24 a 28. Iniquidade no grego é anomia e significa uma condição daquele que não cumpre a lei. A palavra condição implica em ato de constância, ou seja, a iniquidade é quando um pecado se torna constante
e quem a comete tem consciência disso, ou seja, peca deliberadamente. Pecado é o pecador que errou o alvo, mas se arrependeu. Iniquidade é sentir-se confortável nessa prática e não se arrepender. A Bíblia de Estudo Palavras-Chave, hebraico-grego, com relação à palavra iniquidade, mencionada no verso 27 de Lucas 13, esta impiedade ou injustiça é vista mais particularmente na negligência ao Deus verdadeiro e às suas leis. É feita menção também à palavra anomia, que significa violação da lei, transgressão da lei. Provém de anomos, que significa sem lei, não sujeito à lei. Por implicação, um violador da lei divina, um transgressor, um iníquo, um ímpio. Todos os crentes que desprezam a lei serão rejeitados pelo Messias. Mateus 7, 19 a 24. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se, lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Iniquidade é desprezar a lei de Deus. 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. As orações dos que se desviam de ouvir a lei de Deus se tornam abomináveis. Provérbios 28, 9. Os que desviam os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. A salvação pode ser perdida e não deve ser negligenciada. Ezequiel 33, 12 a 19. Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas: a retidão do justo não o livrará se ele voltar-se para a desobediência, e a maldade do ímpio não o fará cair se ele se desviar dela. E se o justo pecar, não viverá por causa de sua justiça. Se eu garantir ao justo que ele vai viver, mas ele, confiando em sua justiça, fizer o mal, nada de justo que fez será lembrado. Ele morrerá por causa do mal que fez. E se você disser ao ímpio, certamente você morrerá, mas ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e certo, se ele
devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida e não fizer mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e certo, certamente viverá. Contudo, os seus compatriotas dizem: o caminho do Senhor não é justo. Mas é o caminho deles que não é justo. Se um justo se afastar de sua justiça e fizer o mal, morrerá. E se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e certo, viverá por assim proceder. Hebreus 6, 4-6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Paulo admoesta o presbítero Timóteo do risco que corria de não ser salvo. 1 Timóteo 4, 13-16. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atende bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Carta à Igreja de Éfeso, Apocalipse 2:5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Igreja de Esmirna, Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse 2:11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Igreja de Sardes, Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Igreja de Filadélfia, Apocalipse 3:12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Paulo compara o salvo a um atleta de alto rendimento. O apóstolo demonstra grande preocupação com o perigo de ser reprovado e não alcançar a coroa da vitória. 1 Coríntios 9, 24-27. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio?
Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Não percam a terceira parte.